Fala pessoal, Anderson Maíssa aqui da M. No vídeo de hoje eu quero falar com você que é um micro, um pequeno empresário sobre a tabela do Simples Nacional. Simples Nacional, que é um regime que abrange a maioria das micro e das pequenas empresas. Se nós pegarmos todas as empresas do Brasil hoje, mais de 80% delas são optantes pelo Simples Nacional. Isso pelo fato de que na maioria das vezes o Simples ele traz uma carga tributária muito menor. Mas conhecer um pouquinho desse regime, entender um pouquinho sobre a tabela do Simples é muito importante, porque nem sempre o Simples de fato vai te trazer a menor carga. O que acontece é que você cria esse conceito, o contador muitas vezes te orienta, mas se não tiver um planejamento de fato, você pode pagar imposto indevidamente. Você pode pagar imposto maior do que você poderia pagar se você fizesse um planejamento tributário adequado. Hoje, então, para você entender um pouquinho mais sobre o Simples, eu vou te apresentar a tabela, vou te explicar como é que funciona essa tabela, tá? No Simples, nós temos a tabela geral do Simples, que compõe 5 anexos. Nós temos, então, o anexo 1, que é o anexo do comércio, onde os impostos aqui iniciam-se em 4% e vão até 19%. Porém, pessoal, esse percentual aqui, eles são gradativos, tá? Por que vai de 4 a 19? Porque o Simples ele tem as faixas de faturamento. A empresa que fatura até 180 mil, por exemplo, que é a primeira faixa do Simples, ela paga a partir aqui de 4%. Só que de 180 mil a 360, de 360 a 720, essas tabelas elas vão aumentando, essas alíquotas elas vão aumentando. Conforme a alíquota vai aumentando, a própria tabela ela traz ali uma redução de um valor sobre a parcela do imposto a pagar. Então esse percentual de 4 a 19%, efetivamente, o máximo que nós chegaríamos aqui seria a 11,13. Então ela parte de 4, vai até 19, mas efetivamente chegaria aqui a 11,3% mais ou menos, tá? Então esse seria o imposto máximo que um comércio dentro do Simples pagaria. Agora, o Simples, você só pode usufruir desse regime tributário quando você tem faturamento até 4 milhões e 800. Se o seu faturamento anual, tá? Anual superar os 4 milhões e 800, você não pode mais optar pelo Simples, precisa então mudar a tua empresa para o lucro presumido ou para o lucro real. Esse momento é muito importante que você tenha um planejamento tributário para identificar qual que é o melhor regime. Normalmente, nos comércios aqui, quando você já tem um faturamento superior aí a 200, 300 mil reais por mês, muitas vezes já é viável você mudar ali, sair de um Simples, ir para um lucro presumido, porque o lucro presumido ele vai presumir que você tem um lucro menor e, consequentemente, te trazer alíquotas possivelmente menores do que as alíquotas máximas aqui que você pode estar se enquadrando no Simples Nacional. Por isso a importância do planejamento tributário. Por isso a importância de ter um contador ali controlando tudo isso, fazendo contas e apresentando isso para você, tá? No anexo 2, aqui nós temos empresas industriais, tá? Indústrias e fábricas. É importante vocês ficarem até o final do vídeo, porque eu vou mostrar para você que dentro desses anexos existem diferenças muito grandes e que essas diferenças, em alguns momentos, vocês podem não sofrer com elas. Se você tiver estratégia, tiver alguém que entende, você pode identificar possibilidades dentro do próprio regime do Simples de conseguir pagar menos imposto. Então fica comigo aí e qualquer dúvida você vai comentar aqui, eu vou responder para você, tá? Então aqui no anexo 2 nós temos indústrias e fábricas. Aqui os percentuais, eles começam em 4,5%, tá? Aqui eu tenho imposto a partir de 4,5%, chegando até, deixa eu pegar aqui minha anotação, chegando até 30%. Só que, mais uma vez, os 30% eles são aplicados sobre o valor do faturamento bruto, tá? E a própria tabela do Simples, ela me dá um valor mesmo ali, não é um percentual, me dá um valor para mim deduzir do meu imposto a pagar. Então, quando eu aplico essa dedução desse valor, consequentemente, a minha alíquota efetiva fica bem menor. Então, a minha alíquota efetiva, nesse caso aqui dos 30%, ela chega numa alíquota máxima de 15%. Certo? Então, o que eu faturar, o meu faturamento bruto, para mim calcular o meu imposto, eu posso contar aqui que eu vou pagar aproximadamente 15% de imposto sobre o meu faturamento bruto, no caso de indústrias e fábricas. Muito atípico esse tipo de atividade aqui de indústrias e fábricas utilizarem o Simples Nacional. Por quê?
porque são empresas que utilizam muita matéria-prima, tem muita compra e podem aproveitar créditos em suas compras para abater imposto. Então, quando nós fazemos o planejamento, na maioria das vezes, para fábricas e indústrias, você identifica que é muito mais vantagem trabalhar com regime tributário que permite que você apure os impostos aproveitando créditos, reduções, benefícios que muitos estados trazem também para incentivar o crescimento com indústrias e fábricas. Então tem que ficar muito de olho, até porque também indústrias e fábricas para manter um faturamento dentro dos 4.800.000 não é tão simples assim, tá? Anexo 3, aqui estão empresas de serviço, pessoal. Muitos dos clientes da AM estão aqui dentro desse anexo, tá? Então, empresas de serviço com imposto a partir de 6%. Aqui entram empresas como, por exemplo, o pessoal que trabalha aí como produtores digitais, galera do mercado digital que vendem cursos e tudo mais, muitos deles estão enquadrados aqui, tá? Nós temos uma tributação bem semelhante aqui no anexo 5 com o anexo 3, eu vou explicar para você o que muda do anexo 5 para o anexo 3. Aqui no anexo 3, então, você parte de 6%, pode chegar até 33%, aplicando desconto, a alíquota efetiva aqui no anexo 3, ela vai chegar no máximo a 19,5%. Aqui muitos clientes nossos, eles saem do simples e vão para o lucro presumido, porque no lucro presumido nós temos impostos a partir de 11,33% mais ISS. O ISS varia de 2 a 5, então no máximo chegaria a 16,33%. Como aqui nós temos 19,5%, pode ser na maioria das vezes, na verdade, quando tem-se um faturamento alto, é muito mais aconselhável sair do simples e ir para o lucro presumido. Então tem que tomar muito cuidado. Se você está no simples, aí no anexo 3, prestando serviço, pagando mais do que 15%, 16%, 17%, possivelmente você está pagando um imposto maior do que poderia se tiver um planejamento, mudando essa empresa aí para o lucro presumido, por exemplo, tá bom? No anexo 4, pessoal, nós também temos aqui serviços, mas outros tipos de serviço, tá? Aqui nós temos, por exemplo, as empresas de advocacia. Aqui também nós iniciamos em 4,5%, chegando numa alíquota máxima de 33%, e a alíquota efetiva aqui ela é de 15,75%. 15,75%. Alíquota efetiva no anexo 4. Advogados, por exemplo, é um dos serviços que enquadram aqui, outros serviços de obra, de manutenção, algumas coisas relacionadas encaixam aqui. Então aqui, o advogado, por exemplo, ele tem um imposto menor do que nós. Eu, como contador, eu entro aqui no serviço anexo 3, a partir de 6%. O advogado entra aqui no anexo 4, a partir de 4,5%. O imposto é relativamente baixo, mas essa tabela do simples aqui, ó, o anexo 4, ela é a única que paga o INSS patronal à parte, tá? Então, o INSS patronal de 20% sobre a folha de pagamento. Esse INSS patronal, como que funciona isso, Anderson? Quando eu tenho um funcionário numa empresa do Simples, eu pago, por exemplo, R$1.000 para ele. Suponhamos que o INSS dele é de 8%. O que vai acontecer? No salário dele, ao invés de eu pagar R$1.000, eu vou pagar 920, eu vou descontar R$80, que é o INSS, e repasso esses R$80 para o INSS, simples assim. Ou seja, me custa os mesmos R$1.000. O INSS é por conta do funcionário. Quando eu tenho uma empresa que não é do Simples, que é de outro regime, ou que é do Simples, mas está nesse anexo 4 aqui, o que acontece? O mesmo funcionário ganha os mesmos R$1.000, é descontado os mesmos R$80, só que a empresa ela tem que arcar com o pagamento da previdência patronal, que é 20% sobre o valor da folha. Então, esse aqui, nesse exemplo, por exemplo, ela vai gastar R$200 a mais por mês pagando previdência. Então, é um anexo do Simples que tem que tomar muito cuidado, porque se você tiver funcionários, quanto mais funcionários, mais caro vão ficar aí os seus encargos, tá? Então, se puder fugir desse anexo com relação à parte trabalhista, é muito interessante que você fuja, certo? E o anexo 5, pessoal, ele começa aqui, também é um anexo para serviços, tá? Cada um tem os seus serviços específicos. Esses serviços aqui, ele parte de 15,5% e vai até 15,5%, ele vai até a 30,5%, sendo a alíquota efetiva nesse caso aqui 19,5%. Também é um anexo muito delicado, tá? Por quê? Porque quando você começa um pequeno negócio, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, você já começar com uma tributação alta como essa de 15,5% é muito oneroso para você, é muito oneroso para a tua empresa. Comprometer 15,5% do teu faturamento, da tua receita bruta com imposto.
É muito caro. E aqui é onde se encaixa também grande parte dos clientes da M, se encaixariam, né? Mas nós aplicamos uma estratégia aqui para tirar o camarada aqui do anexo 5 e jogar ele aqui para o anexo 3. Ele sai do imposto a partir de 15,5% e vem pagar imposto aqui a partir de 6%. E como que é isso, Anderson? Muitas atividades estão sujeitas ao anexo 5, como representante comercial, academias, personal trainers, psicólogos, fisioterapeutas, arquitetos, engenheiros, enfim, uma série de atividades profissionais que estão sujeitas a esse anexo do Simples. Só que o anexo 5 do Simples, ele está atrelado ao fator R, que se você tiver uma despesa igual ou maior a 28% de folha de pagamento dentro da empresa sujeita ao fator R, ela vai ser tributada pelo anexo 3 e vai tirar da tua empresa de 15,5% partindo para 6%. A gente faz esse cálculo aqui, a gente apresenta essas soluções para os nossos clientes. Eu tenho vídeos explicando melhor sobre isso, para nós não ficarmos aqui nos estendendo muito nesse vídeo. Eu vou deixar no card aqui um vídeo onde eu explico certinho como que funciona o cálculo do fator R. E esse vídeo a gente finaliza aqui explicando para vocês então como são os 5 anexos do Simples e os percentuais de impostos aos quais eles estão sujeitos com as alíquotas efetivas, que são essas alíquotas efetivas que a gente precisa estar sempre de olho para identificar quando nós ultrapassamos ela, quais são as alíquotas que nós temos em outros regimes tributários, como o lucro presumido, por exemplo, ou até mesmo o lucro real, para identificarmos o melhor momento de sairmos fora do Simples e buscarmos outro regime tributário. É um assunto um pouquinho mais técnico, se ficou confuso, se você não entendeu, comenta aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer em voltar aqui fazer um novo conteúdo para explicar ainda melhor para você, tá bom? Desejo muito sucesso para você, um forte abraço, nós nos vemos nos próximos vídeos.